Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, ó Pai, através desse estudo. Dá-nos, ó Pai, a capacidade de podermos entender e aplicar na nossa vida aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então nós vamos a mais um estudo. E hoje o nosso tema é discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Precisamos saber e entender a importância, o valor do discernimento espiritual, principalmente do espiritual. Discernimento está muito acima da percepção. Percepção é um dom natural de perceber, captar as coisas, situações, comportamentos, gestos, atitudes, palavras, expressões. Então, nós temos a capacidade de percepção, de perceber o que é que está por detrás daquilo ou o que é que está acontecendo de verdade. Não é? As pessoas podem desenvolver a percepção ou não. Tem pessoas que não percebem nada, que não veem nada, não enxergam nada, não veem nada. Mas existem pessoas que são bem desenvolvidas na percepção, e elas conseguem captar as coisas de longe. Então, percepção é uma coisa. Agora, discernimento e discernimento espiritual é revelação, iluminação, desvendamento, é tornar-se visível, revelado. Discernir uma questão espiritual é muito mais difícil e complexo do que uma questão física, emocional e psicológica. Tratar com o psicológico, com o humano, é uma coisa, mas tratar com aquilo que é espiritual é muito mais difícil, porque o discernimento espiritual trata com aquilo que é invisível, que não é concreto, que não é físico, que não é palpável, mas que é espiritual. Porque o discernimento espiritual trata das coisas espirituais. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, eu vou ler o 11 e o 14, só para que nós possamos ter um entendimento maior. Fala o seguinte, a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, fala assim, depois você leia do 11 ao 14, mas o 11 fala assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ele está falando, vocês estão muito lentos para aprender, muito devagar para estudar, então é difícil de explicar determinadas coisas. Para quem não estuda bem a palavra de Deus, para quem não é assíduo aos estudos e aos cultos e não tem uma leitura diária da palavra de Deus, ele tem dificuldade de entender muitas coisas daquilo que está escrito aqui de forma clara. Então ele fala, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, mas difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Aí ele fala no versículo 14, ele fala assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir, ter a revelação, não é? Ter o entendimento, a iluminação do que é bom e do que é mal, do bem e do mal, não é? E muitas vezes nós não conseguimos distinguir isso. Às vezes uma pessoa está com má fé para o nosso lado e nós estamos pensando que ela está com coisa boa e não temos o discernimento. Então, o alimento espiritual, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir, ter a iluminação, o entendimento, não somente do bem, mas também do mal. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele fala assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode compreendê-las, porque para ele é loucura, né? Elas são loucuras. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Não é? Se nós vamos tratar com o físico, nós vamos tratar do lado físico. Se vamos tratar com a mente, com a alma, nós vamos tratar com o psicológico, não é? Mas se nós vamos tratar com o espírito, tem que ser com coisas espirituais. Então, não é fácil. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E para ele é loucura. E não pode compreendê-las porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Só temos a revelação dessas coisas de forma espiritual. E é interessante que Davi, ele faz uma pergunta no Salmo de número 19, versículo 12. Ele fala assim: quem é que consegue discernir as suas próprias faltas? Às vezes nós erramos e achamos que estamos acertando. Estamos fazendo coisas erradas e achamos que estamos fazendo certo. E então Davi fala: quem é que consegue discernir as próprias faltas? Não é? Nós precisamos analisar a nossa vida e ter o discernimento daquilo que estamos fazendo, agindo, se realmente está certo ou não. Não é mesmo? Aí ele fala assim: absolve-me das que me são ocultas, ou seja, perdoa, Senhor, as que eu não consigo discernir e entender. Mas quem consegue discernir as suas próprias faltas? Discernimento é um dom espiritual, não é? Discernimento é um dom do Espírito. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, olha, no capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12 da primeira carta, ele fala o seguinte, falando dos dons espirituais. Vamos ler do versículo de número 7 ao 11 e vamos fixar no versículo 10. Capítulo 12, de 7 a 11, fala o seguinte, preste atenção. A manifestação do Espírito, o Espírito Santo de Deus, é concedida a cada um visando um fim proveitoso, não é? Um fim feliz, proveitoso, abençoado, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecias, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Mas aqui no meio do versículo 10 fala: a outro é dado o discernimento de espíritos. Isso é muito sério, e isso é muito importante, e isso é fundamental na vida daquele que segue a Deus, que segue a palavra de Deus e que diz que crê em Deus. Nós precisamos do discernimento, do dom de discernimento do Espírito. Peça a Deus para que Ele te dê o dom do discernimento. Tanto que na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Não dê crédito a qualquer espírito. Não é qualquer coisa. Um começa a orar, começa a falar. Preste muita atenção. Peça a Deus discernimento, porque às vezes não é de Deus. Nós não podemos dar crédito a qualquer espírito. Nós precisamos provar os espíritos. Provar como? Mediante os princípios da palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos diz que nós devemos fazer e como fazer. Efésios capítulo 5, versículo 6, a parte A do versículo 6 fala assim: ninguém vos engane com palavras vãs, ilusórias, sem fundamento, sem base bíblica. Ninguém vos engane com palavras vãs. E existem muitas pessoas, porque elas sabem falar e sabem articular as palavras e sabem fazer muitas coisas, você vai acreditando logo. Não. Não é? Ninguém vos engane com palavras vãs. Para isso, nós precisamos do discernimento de espírito. O dom do discernimento de espírito. Discernir é diferenciar, é ver, enxergar a diferença, distinguir, discriminar.
há muitos anos atrás, o pastor André, daquele dos países comunistas, muitos anos atrás, ele escreveu na minha Bíblia em inglês, lá em Belo Horizonte. Ele esteve visitando Belo Horizonte e ele escreveu na minha Bíblia essas palavras. Eu vou traduzir aqui, vou deixar em português. O homem de Deus vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. O homem de Deus vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Ele vê o que ninguém vê, ele crê naquilo que ninguém crê e ele obtém aquilo que as pessoas não acreditam que vão obter. Mas o homem de Deus vê o invisível, ele vê o que ninguém vê. Ele vê, porque ele tem o discernimento, a revelação de Deus. Lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 3 a 4, está escrito assim, olha que coisa séria isso aqui. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículos de número 3 a 4, ele fala assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê. Mas, infelizmente, no meio do povo de Deus existem muitas pessoas que são incrédulas, não é? E aí o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dessas pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, não é? Então, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê discernimento para que nós não fiquemos cegos. Quando nós olhamos para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele fala assim, ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento. Ele vai falando, mas eu quero dizer somente essa parte aqui. Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por isso que nós precisamos ter o discernimento de espírito para saber se aquilo que está sendo passado para nós é ensino de Deus ou se é ensino de demônios, se são coisas que não provêm do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, olha aqui que coisa impressionante. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito assim, falando do iníquo, não é? Daquele que chegará para enganar as pessoas. Capítulo 2, versículos de número 9 a 12, apenas que nós vamos ler. Diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora preste atenção nisso aqui. É por esse motivo, pois, que Deus lhes permite, lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Então Deus permite que o erro, que a operação do erro aconteça, para que aquele que não quer seguir a verdade, siga o erro. Se você não quer seguir a palavra de Deus, segue o que você quiser. Mas é Deus permitindo a operação do erro para aqueles que não querem abraçar a palavra de Deus e a verdade para sermos salvos. Meus irmãos, a falta de discernimento leva milhares de pessoas a seguir aquilo que não é certo, a fazer o que não é certo, a decidir por aquilo que não é certo.
Olha aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, quando Jesus está falando que o povo consegue discernir um monte de coisa, mas não consegue discernir sobre o tempo do fim. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, olha o que ele fala. Evangelho de Lucas, capítulo 12, ele fala o seguinte nos versículos, vamos ler do 54 ao 56. 12, do 54 ao 56, fala o seguinte: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Agora preste atenção. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Temos entendimentos de está acontecendo isso por causa daquilo, está acontecendo aquilo por causa disso, isso, mas não conseguimos discernir o tempo que estamos passando. Tudo que está acontecendo no mundo, em todas as áreas, no mundo espiritual, político, econômico, físico, material, tudo que está acontecendo no mundo hoje, quem não tem o discernimento, o seu entendimento é totalmente limitado daquilo que está acontecendo. Então, nós precisamos do discernimento. Muitas pessoas apenas frequentam cultos, mas elas não leem a palavra, elas não estudam, não participam de estudos. Então elas ficam sem base, e sem entendimento daquilo que está acontecendo. E quando leem, não entendem nada, porque elas não têm uma base mais sólida para poder entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Hoje, mais do que nunca, precisamos do dom de discernimento de espíritos. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, olha o que Jesus está falando. Ele está falando com um grupo de judeus religiosos. O versículo 44, olha o que Jesus fala. Que coisa séria. Preste atenção. Versículo 44. Jesus está falando com religiosos e com líderes religiosos. E ele fala assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Então o diabo é mentiroso e é pai da mentira. E quem não tem discernimento e conhecimento da palavra de Deus, cai na conversa, no engano do diabo. E cai e pratica a mentira como se fosse verdade. Mas o diabo é o pai da mentira. Ele jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: sabemos que somos de Deus, nós somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro está debaixo de engano, de mentira, porque Satanás é mentiroso e é pai da mentira. Tem uma passagem séria lá em 1 Reis, capítulo 22, quando fala sobre o rei Acabe, que casou-se com Jezabel. O rei Acabe foi um péssimo rei, que conhecia a Deus, mas não obedecia a Deus. E ele tinha com ele 400 profetas que o apoiavam nas coisas erradas em nome de Deus. 400 profetas que profetizavam coisas para ele e ele acreditava como se fosse Deus, mas que não era. E então, quando ele tinha que ir para uma guerra em Ramote Gileade, não é? Josafá, que era rei de Judá, falou com ele: você precisa consultar a Deus. Ele falou: já consultamos. Os 400 profetas falaram que eu posso ir.
Aí e Josafá falou, não, perguntou para ele, você não tem mais nenhum profeta para consultar? Ah, tem um que é Micaías, mas ele só profetiza o que é errado. E mandaram chamar Micaías. E Micaías profetizou a verdade para ele. Zedequias profetizava errado junto com os 400 profetas, mas Micaías profetizou certo. E olha o que Micaías fala com Acabe. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 21 a 23, apenas que nós vamos ler. Depois você leia o capítulo 21 todinho, para que você possa entender, capítulo 22, para que você possa entender seriamente o que aconteceu aqui. Versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei Acabe. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Como que você vai enganar Acabe? Respondeu ele, esse espírito maligno, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Deus falou, é isso que ele quer? Então deixa, vai e engana e seja um profeta mentiroso na boca dos 400 profetas de Acabe. Meus irmãos, se nós não temos o discernimento e comunhão com Deus e não temos o discernimento de espírito, nós caímos na conversa do diabo, achando que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Foi assim que Satanás fez com Adão e Eva no Éden. É assim que Deus falou, que não pode comer de árvore nenhuma, não. Não, ele falou que pode comer de todas, só não pode comer daquela ali. Porque no dia que nós comermos daquele fruto, nós morreremos. Ele falou, é lógico que vocês não vão morrer. É lógico. E enganou Adão e Eva. E eles comeram. E é assim que o diabo faz, não é? Se nós não temos conhecimento, não temos discernimento, nós caímos na conversa de Satanás. Toda e qualquer história tem dois lados. Não tem um lado só. Tem dois lados. Nós precisamos ter o dom do discernimento de espírito para discernir onde está a verdade, onde está a mentira, onde está o bem, onde está o mal, onde está o que é certo, onde está o que é errado, não é? Dizem que um homem, esse homem, ele era conhecido como sábio, um homem muito sábio, e alguns homens inteligentes falaram, nós vamos fazer com que ele seja desmascarado e seja envergonhado. E aí eles pegaram, um deles pegou uma borboleta e pôs na mão e fechou a mão com uma borboleta dentro. E perguntou para ele. Eles falaram, nós vamos perguntar para ele, o que está eu tenho uma borboleta na minha mão. Essa borboleta está viva ou está morta? Porque se ele falasse está morta, ele abria a mão e a borboleta ia sair voando. Se ele falasse ela está viva, ele ia apertar e matar, e quando abrisse a mão, a borboleta estaria morta. Olha que coisa, ele queria pegar aquele homem. Então ele perguntou para aquele homem, essa borboleta que está na minha mão, ela está viva ou ela está morta? Sabe o que o homem respondeu? A resposta está na sua mão. Na sua mão. Você sabe. Está entendendo? Se nós não temos discernimento, nós caímos na conversa fiada do diabo. E ele nos coloca como se nós estivéssemos errados, completamente errados, quando nós precisamos da bênção de Deus e do discernimento para que nós não caiamos nas ciladas do diabo. Discernimento espiritual é esse estudo. Nós precisamos do discernimento. Quando não temos discernimento, não temos a revelação. Então, somos guiados pela emoção. Eu quero que você entenda isso aqui. Quando não temos o discernimento, não temos a revelação. Então, somos guiados pela emoção. Emoção é só emoção. Não é razão, não é verdade. É só emoção. Quando nós olhamos lá na história de Saul,
E Deus deu então a chance para Saul, mas Saul começou a fazer muitas coisas erradas. E Deus falou com Samuel: eu não quero mais Saul. E Samuel ficou com pena de Saul. E quando nós vamos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, quando eu já o rejeitei como rei? Até quando você vai ficar com pena de Saul? Acontece uma coisa e você fica com pena do Saul ou da Saúa, seja lá quem for. Você fica com pena. E aí você não deixa que aquilo que precisa acontecer, aconteça, por causa de pena. E Deus falou com Samuel: até quando você vai ter pena de Saul, quando eu já o rejeitei como rei e já escolhi outro? Vai à casa de Jessé e unge aquele outro como rei, porque agora eu estou colocando outro no lugar de Saul. Mas Samuel estava com pena. A pena, a dó, cega o nosso discernimento. Aí agimos sem entendimento, sem sabedoria, sem a direção certa de Deus e acabamos errando e pecando contra Deus. Ficamos tocados e até impressionados pelo choro do outro e nos deixamos levar e ser tomado pela emoção. Mulher é uma coisa, se uma mulher chora, aí as outras todas choram juntas. Vocês já viram isso? Isso é muito fácil nas mulheres, não é? Mas ficamos tocados e até impressionados pelo choro do outro e nos deixamos ser levados e tomados pela emoção. Aí abraçamos o erro do outro por causa do choro e da pena e da dó. Precisamos discernir e ter a revelação se o choro do outro é quebrantamento apenas, ou se é arrependimento seguido de conserto, ou se o choro é apenas remorso sem arrependimento, que foi o caso de Judas, ou se é uma farsa, um engano, um teatro, um show-off. Vou repetir isso aqui. Precisamos ter o discernimento do choro das pessoas. Se é quebrantamento apenas, se é arrependimento seguido de conserto, se é apenas um remorso sem arrependimento, ou se é uma farsa, um engano, um teatro, um show-off. O discernimento não vem abraçado com a emoção, mas com a razão, com a verdade e com a justiça, com amor e misericórdia, mas com justiça e verdade. Vocês estão entendendo? O discernimento não vem abraçado com a emoção, mas com a razão, com a verdade, com a revelação, com a justiça, com amor, sim, e com a misericórdia, mas com justiça e verdade. Olha, a carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 14 ao 17, falando aqui de Esaú. Deixa eu ver aqui, vou ler do versículo 14 ao 17. Fala assim: preste atenção nisso aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém se faça faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Preste atenção. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura.
Agora preste atenção nisso aqui. Pois sabeis também que, posteriormente, depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não achou lugar de arrependimento, não é de perdão, não. Tem pessoa que chora, mas ela não arrependeu. Ela não arrependeu, é só choro. E todo mundo chora junto, mas ela não se arrependeu. Será que nós estamos entendendo isso? É interessante que lá na carta, no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando fala do filho pródigo, olha aqui que coisa interessante. Capítulo 15, versículo 17 a 21, nós vamos ler só esse versículo assim. Então, o filho pródigo, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui não está falando assim, e chorando, e clamando, não, e caindo em si. Porque é tendo o entendimento, o discernimento, e não choro apenas. Não apenas o choro, mas uma conscientização do erro. Porque o choro, acompanhado de arrependimento, traz mudança. Quando não tem mudança, é porque não houve arrependimento. Então é só choro, é só emoção. E aí nós precisamos ver as pessoas que estão conosco. O choro dessa pessoa é o quê? É de mudança? Ela mudou para melhor? Ou ela fechou? Ou essa pessoa ficou mais fechada? E agora ela não mudou para melhor. Ela está pior. Então o choro de quebrantamento, de verdade, traz arrependimento e mudança e conserto. Agora, o choro de emoção é o choro sem a razão, sem o entendimento. Então não tem mudança nenhuma. A pessoa fica do mesmo jeito ou pior. Lucas, capítulo 22, versículos 60 a 62. Olha que coisa aqui. Falando de Pedro, quando Pedro negou Jesus. Lucas 22, 60 a 62, fala assim. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Porque ele estava negando Jesus. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Porque Jesus falou: antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Então ele se lembrou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O choro de Pedro não foi o choro de Esaú. Qual tem sido o seu choro? De Esaú ou de Pedro? O seu choro tem produzido o que em você? Mágoa, revolta, tristeza, afastamento ou arrependimento e mudança? Então, choro. Se você não tem discernimento, não adianta nada, não. Não adianta nada. Se não há arrependimento, mudança para melhor, é porque não houve arrependimento. Foi apenas emoção, teatro, show-off. E isso não agrada a Deus. Agrada ao inimigo de Deus e a quem não tem discernimento e só vive de emoção, de dó e de pena. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê o dom do discernimento.
Porque os dias são maus. Os dias são maus. E as pessoas também são más. Se Deus não estiver verdadeiramente na nossa vida, nós somos pessoas más. Nós não somos boas. Nós só pensamos no bem-estar nosso, naquilo que vem a nós, para nós, que se diz respeito a nós. Às vezes dizemos que não, mas pela reação nós vemos que é. Que Deus nos dê discernimento, porque o discernimento é a revelação da verdade, é a iluminação da verdade. E aí o discernimento quebra qualquer tipo de pensamento errado na nossa vida, de decisões erradas e de comportamento errado. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento. Em nome de Jesus. Amém.